E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, graças a Deus. Agora é bem cedo, 6h53 da manhã. Eu queria compartilhar um sentimento com vocês, sabe? É uma coisa muito emocionante, uma coisa tão linda que às vezes a gente não para dar o valor para isso, que é o tempo em secreto. Quando Jesus diz, não fica orando na frente de todo mundo, numa intenção de se aparecer, mas entra no seu quarto e ora em oculto, porque o seu pai é quem vê, o seu pai é quem precisa ver, não é você se aparecer, sabe? E esse tempo em oculto, as pessoas chamam, né, esse tempo em secreto, isso é tão bonito, sabe? E eu gosto muito daquela frase, eu acho que é do Israel Subirá: 1 hora a mais de secreto vale mais do que 1 hora a mais de sono. E é exatamente isso que eu sinto. Hoje eu tô aqui gravando vídeo no carro, no estilo aqueles youtubers cristãos que gravam vídeo no carro, ali no meio da correria. Hoje é o meu segundo dia de trabalho. Eu vou entrar às 8, mais umas 7h40 eu já vou lá tomar um café. E a minha mãe entra mais cedo, por isso que eu já tô aqui às 6h50 aqui no carro. E, sabe, pra falar a verdade, é exatamente isso que eu quero. É chegar mais cedo, é ter esse tempo no estacionamento, onde só vai ficar eu e Jesus. Eu e ele para eu conversar. Aqui eu tenho uma bolsa também que tem a minha Bíblia, que não é muito grande, ela cabe aqui. Tem o celular, que agora eu tô sem internet, mas quando eu tiver com internet eu vou também colocar uns louvores. Aqui dentro também tem um devocional e, além de tudo que tem aqui no coração para conversar com ele, um tempinho de ficar em silêncio para ouvir ele falando comigo. E 1 hora a mais de secreto vale mais do que 1 hora a mais de sono. Porque daqui a pouco eu vou lá entrar no meu segundo dia de trabalho e eu já vou estar pronto para a guerra. Eu já vou estar mais pronto do que se eu tivesse dormido todo esse tempo, sabe? Talvez você não tenha o costume, eu até um tempo atrás não tinha, de ter um tempo em secreto um pouco mais prolongado, de colocar aí meia hora, 1 hora, 2 horas e vai indo. Mas você marcar ali, às vezes tá meio corrido, você quer deixar meia hora, ou então você faz só de fim de semana, esse tempo mais longo, sabe, de bastante tempo. Mas o conselho que eu tenho pra te dar é: faz isso, mesmo se você só conseguir no dia da folga, faz isso, sabe? 1 hora a mais de secreto vale mais do que 1 hora a mais de sono. É claro, Deus quer que você tenha o tempo certo de sono, né? Não leva isso nesse sentido. Mas busca ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus ao ponto de você ficar ali, sabe? Você vai ver que isso não vai se tornar uma coisa forçada de eu tenho que orar por 1 hora, mas você vai sentir prazer. Vai chegar um ponto que a gente fica 4, 5 horas e mesmo assim a gente não tem vontade de sair dali. Porque quando a gente entra em Deus para mergulhar, para se afundar, é um rio infinito e tem tanta coisa pra gente conhecer, sabe? Se você tá meio sem ideia do que eu vou falar pra Deus, pega a sua Bíblia, começa a ler. Não lê para ler vários capítulos de uma vez. Se você estiver muito empolgado, se você estiver naquela emoção, pode ler. Mas tenta ler para ler tipo um capítulo ou alguns versos e começar a meditar, começar a refletir sobre aquilo. Você lê Apocalipse 5, por exemplo. Eu acho que em Apocalipse 5, João começa a chorar porque não tem ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém em lugar nenhum que é digno de abrir o livro. Aí você começa a refletir naquilo, né? Aí João começa a chorar e o ancião diz para ele: calma, você não precisa chorar, porque alguém pode abrir o livro. Sabe quem? A raiz da árvore de Davi, o leão da tribo de Judá venceu e ele pode abrir o livro. Aí você começa a meditar: Jesus é o leão da tribo de Judá, é a raiz da árvore de Davi. E aquilo vai entrando no seu coração, vai sendo emocionante. Aí você lê que quando João olhou para o trono, a Bíblia diz algo assim: ele viu um cordeiro que parecia ter sido abatido, mas ainda estava de pé. E ele reinava, ele era digno de abrir o livro, e o céu canta louvores para ele. E sabe, se você tiver sem ideia, se você tá orando ali por 1 hora, você já falou tudo que você tinha para falar sobre você. Eu tenho certeza que você não falou tudo que você tinha para falar sobre Jesus. Ainda tem um monte de coisa para você falar e você começa a entrar em outro nível de louvor, sabe, você tá totalmente aprofundado e você sai dali totalmente alimentado, porque é isso mesmo que causa. E quando você começa isso logo no começo do dia, assim, sabe, você sai dali do seu quarto
ou no meu caso eu tô aqui no carro, né? Você sai dali pronto pra guerra, sabe? Pronto pra entrar no seu trabalho, na sua escola, resolver tudo que tem pra resolver. E faz muito sentido chamar esse tempo de alimento. Alimento espiritual, se encher de Deus. E é isso que eu queria dizer. Não só dizendo sobre o tempo em secreto em si, de você e Deus só, mas também dizer que a Bíblia diz pra você orar sem cessar. Então não só quando você está no quarto, não só quando você está sozinho, você tem sim que orar no meio da rua e nos lugares que você passa, não no sentido de você vai gritar para se aparecer, mas ali meio que em secreto mesmo, na sua mente, entre você e Deus. E não é errado, sabe? Eu tô sempre orando enquanto eu faço as coisas e sentindo aquela presença, e é uma coisa muito gostosa. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, e agora eu vou continuar o meu tempo em secreto da manhã. A vida é linda com Jesus.